Então vamos lá, vamos ver como que nós podemos fazer para associar esses capacitores. Lembrando que o capacitor ele é um dispositivo eletrônico de um circuito que serve para poder o que? Acumular energia, acumular cargas elétricas. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, seguinte, essa associação ela pode ser de duas maneiras. Elas podem ser em série ou elas podem ser uma associação em paralelo. Beleza? Então, vamos olhar aqui as duas situações, ok? A primeira situação, que é a situação em série, os capacitores vão estar disponíveis dessa maneira aqui, ó, tá bom? Dessa forma. Então aqui você tem uma fonte, né, de tensão que leva cargas elétricas dentro do circuito, mas uma função importante dos capacitores é de acumular carga nas suas extremidades. Então, ó, nesse lado de cá, o que acontece? A mesma, vamos supor, a mesma tensão que é aqui é nesse ponto aqui, ó, tá bom? A mesma tensão que é aqui também é aqui, ó, tá? A grande questão é o seguinte, pessoal, que quando a carga elétrica, né, sai daqui, ó, ela desloca daqui e vem até aqui, ela vem uma carga elétrica positiva, certo? Então, o que acontece? Como essas cargas estão bem próximas aqui, ela atrai uma negativa do lado de cá. E da mesma maneira vai acontecer para o lado de cá, da mesma maneira para esse lado, da mesma maneira para esse e da mesma maneira para esse. Beleza? Aí, esse desenvolvimento das cargas elétricas, com o tempo, né, isso aqui começa a ficar carregado, tá bom? Então, ó, você pode fazer isso para uma carga, para duas cargas, tá bom? Para infinitas cargas, beleza? O que você tem que saber é que quando você tem um capacitor, de um lado ele fica carregado com o valor de uma carga e do outro lado com o valor de outra carga, beleza? Uma das coisas importantes aqui é o seguinte, para que vale essa relação aqui, as cargas elétricas, né, tem que ser a mesma, porque elas vão andar por aqui, né? Elas vão andar pelo circuito. E se elas vão andar pelo circuito, as cargas elétricas têm que ser a mesma. E para as cargas elétricas ter que ser a mesma, a tensão em cada um desses terminais aqui, ó, são diferentes. Então, a tensão bem aqui no capacitor 1 é chamada de tensão 1. A tensão aqui no capacitor 2 é chamada de tensão 2. A tensão aqui no capacitor 3 é chamada de tensão 3. E a tensão total é a soma de cada uma dessas tensões aqui, tá bom? Então, portanto, fazendo essas relações aí, né, algebricamente, você consegue chegar nessa equação aqui, ó, que é a equação da associação em séries dos capacitores. Então vai ficar 1 sobre S, que no caso, esse CS aqui é o capacitor equivalente. O que acontece? É como se eu colocasse um único capacitor aqui que valesse por todos esses três, tá bom? Então é por isso que ele é chamado de capacitor equivalente. Então como que eu vou encontrar ele? Vai ser 1 sobre S igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3, tá bom? Essa relação eu encontro o meu capacitor equivalente, ou seja, aquele capacitor que eu coloco aqui no meio aqui, que equivale por quem? Pelos 3, tá bom? Na associação em paralelo, já muda um pouquinho a situação. Os capacitores são disponíveis dessa forma aqui, tá bom? Um em cima do outro, assim, dessa maneira. E uma das questões que a gente tem é o seguinte, que o potencial nesse ponto aqui, ó, tem que ser o mesmo nesse ponto aqui, que é o potencial A. E que também tem que ser o mesmo nesse ponto aqui, que é o potencial A. E tem que ser o mesmo nesse ponto aqui, que é o potencial A. Nesse lado aqui, da mesma maneira, ó, nesse ponto é o mesmo potencial que é o B. Nesse ponto é o mesmo potencial que é o B. E nesse ponto é o mesmo potencial também que é o B. Então, portanto, uma das relações que nós podemos tirar aqui é o seguinte, que a diferença, né, a DDP, a diferença de tensão entre os terminais de cada capacitor aqui,
ela é a mesma, tá bom? Tirando essa relação aqui, o que a gente pode fazer? Que o capacitor equivalente em uma associação em paralelo, o que ocorre? É a soma dos capacitores. Beleza, pessoal? Então, toda vez que eu tiver capacitores dispostos de forma em paralelo, para mim saber o capacitor equivalente, né, em forma de paralelo, é só somar os valores desses meus capacitores. Apenas isso, né? Bem simples essa soma. Vamos dar uma lembrada que a carga elétrica é sempre dada pela capacitância vezes a tensão, tá bom? E que a unidade, né, da capacitância é sempre o F de Faraday, tá bom? Lembrando que essa é uma grandeza, Faraday é uma grandeza muito grande. Então a gente utiliza submúltiplos delas, que é sempre os micros, mili, nano, tá bom? É isso aí, galera. Vamos fazer um exemplo aqui, bem prático desses exemplos. A figura a seguir mostra 3 capacitores numa associação em série, tá bom? Os terminais extremos estão ligados a uma bateria de 80 volts, que fornece, né, os extremos está ligado a uma bateria que fornece um DDP de 80 volts. Considerando a situação, determine. Então vamos lá. Esses capacitores estão ligados aqui a essa bateria, ok? Cada capacitor tem o seu valor. Então C1 vale 8 microfarad, C2 10 microfarad e C3 40 microfarad. Então, o que o exercício pede? A capacitância equivalente da associação. Então, o que seria? Um capacitor que eu coloco aqui no meio, que equivale, né, trabalha como se fosse os 3 juntos, tá bom? Então, o que eu sei? Que a capacitância em uma associação em série é dado dessa maneira, certo? Então, só substituir os valores ali da capacitância, ó. Vai ficar 1 sobre CS, né, que eu quero encontrar, igual a 1 sobre 8, né? 1 sobre 8, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 40. Beleza? Pessoal, olha aqui, ó, uma grande questão. Você vai tirar aqui, ó, o mínimo múltiplo comum entre 8, 10 e 40. Quando você tirar o mínimo múltiplo comum, você vai encontrar que esse mínimo múltiplo comum é o próprio 40. Então, ó, 40 dividido por 8 dá 5. Então, coloca 5 aqui, ó. Tá bom? 40 dividido por 10 dá quantos? 40 por 10 dá 4. Então, vezes 1, 4. 40 dividido por 40, 1. Né? Vezes 1, próprio 1. Tá bom? Então, ó, o resultado vai ficar aqui assim, ó. 5 mais 4 dá 9, mais 1, 10. Então, fica 10 sobre 40. Então, aqui vai ficar assim, ó. 1 sobre CS igual 10 sobre 40. Eu posso fazer o seguinte, ó. Simplificar esses zeros, né? Então, fica aqui, ó. CS vezes 1, né? Multiplicando cruzado, né? CS vezes 1 é o próprio CS. E 4 vezes 1 é o próprio 4. Então, ó, qual que é a capacitância equivalente? 4, o quê? Microfarad. Essa é a capacitância equivalente. Beleza? Pessoal, ele fala assim, ó. A carga elétrica em cada capacitor da situação. Lembrando que em uma associação em série, a carga elétrica, né, é a mesma para todas. Então, preciso saber primeiro, então, a capacitância, o quê? A capacitância equivalente e vou multiplicar pela tensão que ela tem. Beleza? Sabemos que o micro sempre vale 10 elevado a menos 6. Então, ó, só para a gente ter uma questão aqui. Então, a capacitância equivalente nós temos, né? Que equivale a 4 microfarad, só que o micro é 10 a menos 6, então fica 4 vezes 10 a menos 6, e a tensão a gente tem ali, ó, que vale quantos a tensão? A tensão vale 80, né?
Então vamos lá, substituindo aqui, ó, encontramos a carga, que é 4 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 80, tá bom? Então qual que é a carga? Você vai multiplicar o 4 vezes 80, 4 vezes 8, 32, né? 32 mais um zero, 320. Então 4 vezes 80 é 320, vezes 10 elevado a menos 6. Gente, essa aqui é a sua carga, mas tá fora aqui, né? Não tá na notação científica. Quantas casas que eu tenho que andar aqui? Uma, duas casas. Então a minha carga vai ficar assim, ó, 3,2 vezes 10. Quantas casas eu andei? Uma, duas. Então eu vou tirando aqui, ó, menos 5, menos 4. Menos 4 o quê? Coulombs. Essa é a minha carga. Beleza? Letra C fala a tensão elétrica em cada capacitor. Qual que é essa tensão elétrica aqui, ó? Em cada um desses capacitores aqui, tá bom? É isso que a gente está querendo ver. Então, olha aqui, ó. Sabemos que a carga elétrica não é, que a carga elétrica não é a capacitância vezes a tensão. Então tem que ser para a carga 1, a carga elétrica 1 igual a capacitância 1 vezes a tensão 1. No capacitor 2 é a carga 2, né? Vezes a capacitância 2 vezes a tensão 2. No capacitor 3 é a carga 3 vezes a capacitância 3 vezes a tensão 3. Lembrando que a carga elétrica nos três é a mesma, certo? Nós vamos utilizar 320 vezes 10 a menos 6, que é esse valor que a gente viu aqui, ó, para facilitar nossas continhas, tá bom? Então, coloca ela esse valor. E C1 a gente já tem, né? Que vale quantos? 8 vezes 10 a menos 6, não é? 8 microcoulombs. Então, você coloca aqui, ó, 8 vezes 10 elevado a menos 6. E vamos descobrir essa tensão 1. Da mesma maneira, em C2, como vai ficar? 10, né? Vezes 10 elevado a menos 6. E vamos descobrir a tensão 2. E aqui na carga 3, a capacitância 3 é 40, né? Vezes 10 elevado a menos 6, vezes a tensão 3 que eu quero saber. Então, se eu quero encontrar aqui a tensão 1, pessoal, o que eu faço aqui? Faço dividindo, né? 8 vezes 10 a menos 6. Então, fica aqui, ó, 320 vezes 10 a menos 6, né? Dividido por 8 vezes 10 elevado a menos 6. Da mesma maneira ali, ó. 320 vezes 10 elevado a menos 6, passa dividindo e encontra a tensão 2. Vezes 10 elevado a menos 6. Da mesma maneira aqui do lado de cá, ó. Vai ficar 320 vezes 10 a menos 6, passa dividindo, fica 40 vezes 10 elevado a menos 6. Pessoal, olha essa tensão 1 aqui, como que vai ficar? Você vai dividir aqui, ó, 10 a menos 6 por menos 6, corta em todos, ó. Por isso que eu utilizei aquele lá. Você corta lá. Então vai ficar assim, 320 dividido por 8, né? Quantos que é 32 dividido por 8, né? 4. Com aquele zero ali, fica 40 volts. Essa é a tensão 1. E 320 dividido por 10, né? Fica apenas 32. 32 volts. E a tensão 3, como que ela fica? Vai ficar lá, ó, 32 dividido por 4 dá 8 volts. Então, ó, a tensão 1, a tensão 2 e a tensão 3, né? A tensão 1, 40 volts, a tensão 2, 32 volts e a tensão 3, 8 volts. Pessoal, a tensão no terminal aqui não é 80? Vamos ver aqui, ó. 32 mais 8 dá quantos? 40. Mais 40, 80. Então, por isso, equivale àquela relação, né? A tensão total, né, do terminal tem que ser igual a tensão 1 mais a tensão 2 mais a tensão 3, certo? Então, valeu essa relação aqui. Beleza, pessoal? E outra coisa,
quanto menor, né, a capacitância, maior é a tensão no terminal. E quanto maior a minha capacitância, menor é essa tensão nesse terminal aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Agora eu vou passar uns exercícios para vocês, né, uma lista para vocês fazerem e entregar na próxima semana. Beijinho no coração e até a próxima.